bem-vindos de volta! Se você se sentiu inspirado, empoderado com o nosso último vídeo sobre o poder do subconsciente e as minas de ouro de Joseph Murphy e tá aí se perguntando por que o dinheiro não tá tão inspirado na sua conta quanto eu estou, não se preocupe, você não está sozinho. Às vezes a gente conversa com o nosso subconsciente e parece que ele entende um outro dialeto diferente do dinheiro. Isso é com certeza por causa de bloqueios. Esses bloqueios estão relacionados às nossas crenças. E hoje eu trouxe para vocês, neste vídeo, 5 bloqueios que te afastam da prosperidade. Faz com que a prosperidade bata as asas para bem longe de você. Então, fique comigo até no final desse vídeo para você começar a analisar se você está com essas crenças, com esses bloqueios aí. E para vocês que não me conhecem, eu me chamo Cíntia Falker. E muito bem-vindos a todos ao portal Nova Luz. Direto das minas de Joseph Murphy, o poder do subconsciente, garimpei para vocês 5 bloqueios. E o primeiro bloqueio é a dúvida. A dúvida, ela é a vilã da prosperidade. É o que afasta a prosperidade da sua vida. Quando há dúvida, há alguma crença no seu subconsciente que faz com que a sua mente consciente e a mente inconsciente entrem em conflito. Onde há conflito, há resistência, há dúvida. A mente consciente e a mente inconsciente, elas precisam estar em perfeita harmonia. Quando isso não ocorre, há uma resistência que precisa ser combatida. A mente consciente, ela é o guardinha, ela é o sentinela, que fica na porta analisando as informações que ela recebe. E quando você começa a dizer, eu sou rico, eu sou próspero, você vai sentir uma vozinha dizendo, peraí, como que eu sou rico? Como que eu sou próspero? Se eu tenho uma pilha de boleto para pagar e nem um caraminguar na conta para poder ir na esquina tomar um cafezinho, como que eu posso ser rico, próspero? Aí entra o conflito. Começa o conflito, porque a mente começa a analisar essa informação e combatê-la. Joseph Murphy sugere você combater qualquer tipo de dúvida usando a seguinte afirmação: todos os dias eu estou prosperando em todos os meus interesses. Essa afirmação é de Joseph Murphy e ela é baseada no método de autossugestão de Émile Coué. Coué foi um francês do século XX, farmacêutico, psicoterapeuta, que ajudava os pacientes dele a acreditar na cura, na melhora, através de afirmações. E essa afirmação faz parte do método dele. Você pode adaptar essa afirmação aí para você do jeito que fizer sentido. O importante é você sempre trazer essa afirmação para o momento presente. A afirmação original de Coué é: todos os dias, em todos os aspectos, eu estou melhor e melhor. Essa é a original de Coué. Mas você adapta aí para você essa afirmação do jeito que fizer sentido. Mas lembre-se sempre de poder trazer essa afirmação sempre para o momento presente. É uma afirmação muito poderosa que ajuda você a combater qualquer tipo de resistência da mente consciente, onde você consegue persuadir sutilmente a sua mente consciente. E o nosso segundo bloqueio da prosperidade é a inveja. Elimine do seu coração qualquer resquício desse sentimento, porque ele bloqueia totalmente o fluxo da sua prosperidade. Alegre-se sempre
com a conquista dos outros, com a prosperidade dos outros. Porque a prosperidade dos outros também é a sua. Encare a prosperidade dos outros como um lembrete do universo, dizendo assim: olha, o seu já está a caminho. Então, alegre-se sempre com a prosperidade dos outros, porque a inveja é você plantar espinhos e desejar colher rosas. A inveja, ela pode usar várias máscaras, e uma das máscaras que muitas vezes ela usa é a comparação, a crítica. Tem pessoas que sentem inveja e nem conseguem admitir para elas mesmas que elas sentem inveja. Então, elimine do seu coração esse tipo de sentimento. E muitas vezes a inveja, ela forma um elo de corrente de sentimento, como aborrecimento, raiva, desprezo, tristeza. Isso elimina a sua prosperidade. A inveja não é uma pedra no seu caminho, e sim um abismo. Procure sempre se alegrar, abençoar com a prosperidade dos outros, com o sucesso dos outros, e considere como seu também. O nosso terceiro bloqueio da prosperidade é relacionamento com pessoas difíceis. Joseph Murphy chama essas pessoas de doentes mentais desequilibradas. Eu as chamo de doentes da alma, porque realmente são pessoas adoecidas. Conscientemente ou inconsciente, essas pessoas têm a intenção de te sugar para baixo, fazer com que você vibre na mesma frequência que elas. Isso pode estar destruindo a sua prosperidade. Pessoas difíceis existem aos montes por aí. A maioria das vezes, elas estão bem próximas de nós. Nós não temos controle lá fora. O nosso controle, o nosso poder está aqui dentro. Aqui dentro a gente controla, a gente comanda. Então não dê poder para quem não tem. Seja um capitão da sua alma e um senhor do seu destino. Controle aqui dentro, mas não permita que essas pessoas destruam a sua prosperidade. E o nosso quarto bloqueio é o medo. Segundo o Joseph Murphy, o medo é quando nós depositamos em nosso subconsciente imagens mentais de desastre, fracasso, perigo. O subconsciente, como uma força neutra e poderosa, nada questiona, tudo aceita, corresponde à imagem mental dos nossos pensamentos, se manifestando em nossa vida. Aquilo que nós mais tememos e aquilo que acreditamos. Joseph Murphy classifica o medo em duas categorias. A primeira categoria, ele fala sobre o medo normal. E a segunda categoria, medo anormal. O medo normal é o medo de autoproteção, aquele medo que nos protege. Por exemplo, medo de atravessar uma avenida movimentada. É um medo de autoproteção. E o medo anormal que Joseph Murphy fala é sobre o medo, aquele medo irracional. O único lugar que esse medo existe é somente dentro da nossa caixola, em nenhum outro lugar mais. Esse medo, para Joseph Murphy, é considerado anormal. E ele foca em combater o medo através da lei da substituição. Eu classifico o medo como o vilão da humanidade. O primeiro passo é você identificar o medo, trazer sobre a luz da consciência a origem desse medo e começar a trabalhar nas visualizações
a polaridade oposta desse medo. O medo, muitas vezes, ele usa máscara. E nós precisamos desmascará-lo. Talvez você sente medo de falar em público, devido a alguma situação lá no seu passado que você vivenciou na infância. Por exemplo, se você, quando era uma criança, estava lá na pré-escola, você foi chamada pela professora para escrever no quadro a palavra açúcar. E você escreve açúcar com S, em vez de escrever açúcar com C. E seus coleguinhas acabam rindo de você. E naquele momento, você sente muita vergonha. Essa situação acaba se tornando uma memória, onde essa memória vai para o seu subconsciente. Mesmo que você não tenha muita clareza dessa memória, mas ela está lá, guardadinha no seu subconsciente. E você cresce, se torna um adulto, onde você evita qualquer tipo de exposição. Essa história, desse exemplo, ela é verídica. Aconteceu comigo. Eu, durante muito tempo, eu evitei qualquer tipo de exposição pelo medo. Essa situação me trouxe vários medos. Não foi só o medo da exposição, mas outros medos também ligados a essa situação. Joseph Murphy sugere você usar a lei da substituição para combater qualquer tipo de medo. A melhor arma para matar o medo é você agir sempre em direção oposta a ele. E se você está vendo esse vídeo, é porque eu consegui vencer o medo da exposição e do julgamento dos outros, e você também consegue. Lembre-se, combata o medo, se liberte dos grilhões do medo. Não deixe com que ele vença você, ele te impeça de alcançar e de realizar tudo aquilo que você deseja. Se você tem medo do fracasso, comece a prestar atenção no sucesso. Se você tem medo da doença, comece a ter pensamentos da saúde perfeita. Se você tem medo da morte, lembre-se da vida eterna. Combata o medo usando a lei da substituição. Agora, o nosso quinto bloqueio da prosperidade é que rufem os tambores. É a crítica ao dinheiro. Se você julga o dinheiro, critica e reclama do dinheiro, ele não chega com facilidade na sua conta e muito menos fica na sua conta. O dinheiro não gosta de julgamento, de crítica, de reclamação. Se você vai ao supermercado e começa a perceber que as coisas teve um aumento de preço, por exemplo, o pó de café. Se você começa a reclamar que o pó de café está caro, que o pó de café virou pó de ouro e começa a falar isso para todo mundo, você está assassinando a sua prosperidade. Se você começa a criticar aquelas pessoas que têm mais do que você, por exemplo, você vê que seu vizinho comprou um carro novo. Aí você começa a dizer, nossa, se fulano conseguiu isso, provavelmente ele deve estar fazendo uma maracutaia. Ele deve estar fazendo alguma coisa errada para conseguir isso. Você está assassinando a sua prosperidade. E se você identificou com algum desses bloqueios, deixa aqui para mim nos comentários qual é o bloqueio que está impedindo a sua prosperidade. E já aproveita, já se inscreve neste canal, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso a este conhecimento. Deixe seu like aqui para mim e vamos construir uma comunidade de pessoas prósperas. E fique ligadinho neste canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo de valor para te ajudar. Então, ó, se liga neste canal para você poder colher o ouro de conhecimento para te ajudar
na sua jornada da prosperidade. E até o próximo vídeo.